eu vou dar uma opinião minha agora, Batata, que Uhum. não é o foco aqui ficar dando a minha Então, opinião, né? Mas, na minha opinião, numa situação de um caos completo, não se pode confiar no governo. Mas é uma opinião pessoal minha. A gente pode confiar numa situação, deu uma enchente, deu isso, situações corriqueiras assim de desastres naturais localizados, né? Então a Defesa Civil vai lá, vai ajudar, o Exército vai ajudar. Mas se houvesse, por exemplo, uma grande guerra mundial de novo e o Brasil ficasse todo conflagrado, tu acha que daria para confiar no governo ou cada um por si? O que tu acredita? não dá para confiar no governo em hipótese nenhuma, em situação nenhuma, nem a atual. Se, como eu te disse, o exemplo das facções criminosas foi um desses. Então, por que o governo não acabou com isso ainda? Já devia ter acabado há muito tempo, pessoas estão morrendo. Pessoas estão tomando tiro no meio da rua mesmo, tá andando ali e toma uma rajada de metralhadora de traficante, ou de insurgente, ou de seja lá quem for, bala perdida, tropa de elite com um fuzil no meio da rua. As pessoas estão morrendo, já tem o caos. Por que o governo não fez nada? Por que você não tem como referência, por exemplo, de ação boa ou ruim do governo, a pandemia, por exemplo? Todos nós passamos por ela. Você pode concordar, pode não concordar, você pode ser branco, você pode ser preto, vermelho, você pode ser comunista do Bolsonaro ou capitalista do Lula, né? Sei lá como funciona essa merda. Pode ser o que for. Quando entrou a pandemia, entrou o lockdown, você teve que ficar em casa. Não tem desculpa. Você teve que ficar. Eu tive que ficar. Na marra, Ah, né? batata, porra. Eu sou batata, eu tenho um bunker, eu sou autossuficiente. Por que eu tenho que ficar em casa? Por que eu tenho que obedecer? Não importa. Foi tão grande e atingiu tanta gente que o que você quer, o que você não quer, entra numa regra básica que todo mundo tem que cumprir. E não importa quem você seja. Mas tu não acha que até aquilo foi uma se submeter às orientações do governo não foi a maneira que as pessoas acabaram confiando no que o governo estava passando? Mas o cara não tinha opção, ele ia confiar ou tomar porrada, ou tomar cana, ou tomar multa, ou seja lá o que Entendi, for. Não é confiar isso daí, é obedecer. entendi. Isso é diferente. O confiar no governo significa você ver o país prosperar. E não prospera. O país está na mão de ladrão, de gente vivendo a própria vida. Então, sem querer parecer insurgente, mas para mim o governo é inútil, porque nem as regras mais rígidas dele eu obedeceria numa situação como essa, por exemplo. E se o caos vier, todo mundo vai quebrar a regra, automaticamente. Voltando àquela questão dos 5 S's, né? Tu citou isso, tu apresentou esse tema no primeiro Congresso Internacional de Sobrevivencialismo, certo? Sim. Tu podia explicar, eu sei que é uma resposta longa, mas tu tem condições de resumir o que seria o 5S? É uma linha do tempo, onde 5 pontos estão descritos lá. O primeiro ponto é sobrevivência. Você sobreviver ao impacto inicial do que vai acontecer. Seja o que for. Seja o que for. É enchente, alagamento, pandemia, fogo na floresta, fogo no mato, qualquer coisa que pode acontecer, que plum, aconteceu, você tem que sobreviver. Sobreviveu? Ok. Você passou o primeiro estágio. O segundo estágio é subsistência. Subsistir é diferente de sobreviver. Sobreviver significa que você passou aquele start inicial da crise. Agora você vai ter que passar o primeiro período pós-crise, onde a bomba caiu, não te acertou, você não explodiu. Agora você tem que ver o que você vai fazer nos primeiros momentos depois da bomba, do evento, ou seja lá o que for. Isso é subsistir. Uma coisa é o impacto, a outra é quando o cara começa a usar aquele kit de 72 horas que o governo mandou todo mundo ter. Um exemplo. Essas 72 horas é de subsistência, de sobreviver com muito pouco. É nesse momento que você vai aprender a racionar, por exemplo. E não adianta falar que tem
que montou perfeitamente o kit 72 horas do governo, porque lá tem arroz, feijão. É isso que tem lá. Cesta básica. Mas o holandês e o alemão tem pedaços de carne. Que pedaço de carne a porra do alemão tem? Que a gente não tem aqui no Brasil. O que tem naquele país de bom? Não tem. Então, o que ele falou lá, entra por aqui, sai por ali. Vai ser a nossa realidade. Você vai comer arroz, feijão e uma lata daquela ali, de peixe. Isso é subsistir ou é prosperar? Prosperar é você ir na horta, pegar comida, fazer um prato rebuscado, escolher o que você quer comer, por exemplo. E isso já é subsistência. Passou do estado de subsistência, você entra em... Você termina em sustentabilidade. Começa aqui uma evolução. E dentro dessa linha de evolução, você vai ter vários pontos que você vai ter que passar. Você saindo da subsistência, você entra em suprimentos, que é o terceiro S. Tá? Suprimentos, cara, é literalmente você ter pilha para ligar a lanterna. Literalmente. Literalmente você ter pilha, você ter quantidade de velas, isso é suprimento. Você ter comida, você ter arroz. Quando você pensa em suprimentos, é uma linha geral que começa lá atrás, nos 72 horas do governo, da sobrevivência, e chega até a sustentabilidade. Depois que você passou por isso, você vai ter que pensar no quarto S, que é sabedoria, que é literalmente o conhecimento que você tem. Que uma coisa é você ser pego de surpresa, outra você está preparado para ela. A sabedoria está em conhecimento literalmente de sobrevivência, de faça você mesmo, de coisas que você pode dominar com as suas mãos. E por último, a subsistência, a sustentabilidade, que é você plantar e renovar tudo isso. Então começa lá na hora do impacto da sobrevivência e termina basicamente em sustentabilidade e autossuficiência. É isso que é a busca. Esse é o esquadro. Uma pessoa pode estar em qualquer parte desse daqui. O garoto que assistiu todos os programas do Bear Grylls na televisão, Discovery, 24 horas por dia. Esse moleque tem uma sabedoria ferrada, ele vai saber muita coisa ali. Ele viu os caras morando no Alasca, ele viu fazendo fogo com pauzinho, ele assistiu todas as séries, mas o desgraçado nunca foi um escoteiro. Nunca foi lá, sentou e tentou cortar a madeira de verdade. Você nunca vai saber o que é até você meter a mão na massa. Nunca. Então você tem que trocar um pouco da... você tem a sabedoria, você ouviu falar, mas você não meteu a mão na massa para fazer. Aí ferrou. É uma coisa, todo mundo sabe acender uma fogueira, e esse é um dado muito interessante. Os ingleses que fizeram um estudo para saber quantas pessoas sabem acender uma fogueira, cara. E, assim, do nada, assim, 5% das pessoas do mundo, hoje em dia, sabem acender uma fogueira. Olha, 5%. Sinceramente, conhecendo as pessoas, até que eu acho que é bastante. Eu achei que não teria tanta gente. Mas a pesquisa é inglesa, né? Bom. Aí, fizeram mais. Uma outra que saiu É porque os mais velhos, né, Batata, acho que ainda tem mais conhecimento, mas o problema são os mais novos, né? Uma pesadona que eu sempre cito é de 1940, cara. 1945, desculpa. Eu não lembro onde foi o start dessa de 1945, tá? Mas foi alguma coisa muito besta, assim, que desencadeou essa pesquisa. Essa pesquisa não, esse estudo. Eu acho que foram pilhas numa lanterna cotovelo. Eu acho. Posso estar totalmente enganado, mas o start dessa data foi esse. Quando a primeira lanterna cotovelo de pilha saiu, que habilitou um monte de coisa. Mas eu posso estar errado, eu vou confirmar essa informação depois. Tá. Em 1945, saiu esse evento aí que aconteceu, que a pilha vai, por exemplo. Nessa data, exatamente, praticamente todos, 97% da população mundial, todos no mundo, sabiam sobreviver. Automaticamente. Todos sabiam. Do dono da fazenda ao escravo. Todos sabiam. Da dona de casa, o pessoal das cidades, todos sabiam.
As cidades estavam num nível tecnológico tão parelho que todo mundo sabia basicamente a mesma coisa, que era sobreviver. Qualquer pessoa em qualquer lugar não bebia água da rua, não bebia, já tinha aquela noção de onde beber água, já tinha noções de como fazer fogo, de como matar uma galinha, de como sobreviver, ser sustentável, chegar lá e fazer alguma coisa. Depois disso, esse número foi caindo. Hoje nós chegamos ao cúmulo de ter gente protestando na porta de um supermercado porque está vendo um frango morto parado ali. Antes, não. Antes você chegava no açougue e a galinha estava viva dentro de uma gaiola. Você tinha que pegar, torcer o pescoço, levar para matar, e se pagasse mais 10 conto, o açougueiro matava para você. Sim. Existem, assim, pelo menos... 1945, hein? 70 anos atrás, todo mundo sabia sobreviver. Hoje... O que eu vejo... Eu me criei no interior, né? Então, o que eu vejo... eu aprendi a tirar leite, eu aprendi a... A gente mexia com criação, gado... e eu ia meio na marra, não gostava, não, mas meu pai dizia, não, tu tem que ir, mas, pai, eu não vou trabalhar com isso aqui, não interessa, tu tem que aprender. Então, tu tinha que aprender porque vinha uma mentalidade, né? Na geração do meu pai, dos avós, eles faziam sabão, eles faziam tudo, não se comprava nada em supermercado. Não tinha nem padaria na onde eu vivia quando eu era criança. Só que mudou muito rápido nos últimos 20, 30 anos. Então, essa geração mais nova, ela não tem culpa de a gente ter modernizado e facilitado tanto a vida deles, mas, por outro lado, fragilizado, né? Porque é uma geração que não vai saber fazer nada se acontecer alguma coisa. Então, eles acabam que é uma geração que é vítima de a gente ter facilitado a vida deles. Voltou agora. Voltou. Se você pegar, por exemplo, os meus filhos, eles são aliens, cara. Porque os moleques são... Bom, eles são treinados para sobreviver. Treinados não, eles não é natural, que alguém parou e falou, bem que eu vou te ensinar a usar a pederneira. Não, eles nasceram no meio, né? E viram essa construção, tudo, e trouxeram isso para eles. Assim, é meio que natural. Até pelas pessoas que vêm aqui, que frequentam. O ambiente é propício para que eles saibam disso.